Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina de histologia. O tema da nossa aula de hoje é sangue e hematopoiese. A nossa aula está estruturada em três partes básicas. Na primeira, a gente vai discutir, entender, conceituar o que é sangue, vamos falar dos glóbulos sanguíneos e vamos finalizar a aula falando do processo de formação das células sanguíneas, que é o processo chamado hematopoiese. O sangue, ele é um líquido, né? A gente pensa no sangue e normalmente lembra aquele líquido vermelho, que tem uma certa viscosidade e que percorre os vasos sanguíneos dentro do nosso corpo e atinge basicamente todos os tecidos, lembrando das exceções, né? Dos tecidos avasculares, que são o tecido epitelial e o tecido conjuntivo cartilaginoso. Mas ele sai do coração, percorre todo o seu corpo e volta de volta ao coração. Então, ele é um líquido que está num compartimento fechado, que é chamado de sistema circulatório, que faz com que ele faça esse fluxo que é sempre unidirecional, ou seja, de coração de volta ao coração, e saindo do coração, voltando ao coração, né? Por isso que a gente fala que é unidirecional, e isso acontece graças ao movimento não só do batimento cardíaco, mas também como a própria força presente na vasculatura. Então, essa na vasculatura, vasos sanguíneos, né, presente nos vasos sanguíneos, que faz com que esse sangue consiga percorrer todo o nosso corpo. E o que é o sangue, né? Você já parou e pensou como é que você conceitua o sangue? Então, além de falar que esse fluido, ele não é simplesmente um líquido, ele tem muitos elementos que fazem parte, né, da sua formação, além de moléculas das mais variadas categorias. Então, a gente tem aqui hormônios, vitaminas, sais minerais, nós temos anticorpos, né, no grupo daí das proteínas. Nós temos proteínas do tipo albumina, que são proteínas transportadoras, mas aquelas proteínas transportadoras que nós comentamos no tecido adiposo, né? Falamos da VLDL, HDL, LDL, enfim, temos classes distintas, né, de proteínas, temos lipídios, tipos diferentes de lipídios. Além desses, nós temos os elementos, né, que algumas pessoas chamam de elementos figurados do sangue. O termo mais correto é glóbulos. Por que glóbulos? Porque ele envolve as hemácias, os leucócitos e também as plaquetas. E por que a gente não chama de células? Porque as plaquetas não são células, né? São pequenos fragmentos do citoplasma de uma célula que está lá na nossa medula óssea vermelha, chamada megacariócito. Então, as hemácias, elas também são chamadas de eritrócitos. Eritro significa vermelho, cito e células, células vermelhas, ou também simplesmente glóbulos vermelhos. As plaquetas, eu acabei dizendo, são fragmentos, e os leucócitos, leuco significa branco, cito e células, células brancas, também são chamadas dessa forma, né? As células da linhagem branca ou simplesmente glóbulos brancos. Então, quando a gente usa o termo glóbulos, a gente envolve as células, hemácias e leucócitos, mas também envolve as plaquetas. Então, fica um termo mais geral e mais completo, tá? Dentro do grupo dos leucócitos, ou seja, das células da linhagem branca, a gente tem basicamente dois tipos de células, né? Duas linhagens distintas, os granulócitos. Olha só o nome, granulócitos. Então, são células que têm grânulos, também são chamadas de polimorfonucleares, que também pelo nome a gente já consegue identificá-lo, porque tem morfologias variadas no núcleo, não mais de um núcleo, tá? É um núcleo só, mas com uma morfologia distinta. Dentre essas células, nós temos três: os neutrófilos, os eosinófilos e basófilos. Nós vamos falar de cada um separadamente. E temos o outro tipo de linhagem, que é a de agranulócitos, ou seja, não tem grânulos, na verdade eles têm, tá? Mas não são corados da mesma maneira, não têm os mesmos constituintes dos granulócitos, ou também são chamados de mononucleares. Mas você disse anteriormente que polimorfo nuclear só tem um núcleo também, né? Como é que você agora chama outra linhagem de mononuclear? Na verdade, é só porque tem variações no formato dos núcleos do polimorfo nucleares que às vezes dão uma impressão que tem mais de um núcleo presente, tá? E os mononucleares a gente olha e não tem dúvida, né? Que não tem morfologia variada. É um núcleo que é bem distinto dentro do contexto do compartimento celular, que são os linfócitos e monócitos. E aí, então, vamos falar mais sobre o sangue.
né? Vamos falar da parte fluida e vamos falar dos glóbulos, tá? Vamos começar falando de um termo que é muito comum da gente encontrar nos nossos hemogramas. Esse termo é chamado hematócrito. O que que significa isso? Quando a gente faz a coleta de sangue, a depender do que a gente vai verificar, então, se a gente vai fazer uma avaliação da nossa linhagem de células e das plaquetas, então a gente vai fazer uma avaliação dos glóbulos, a gente vai usar um tubinho que lá dentro vai ter uma substância anticoagulante, ou seja, não vai deixar nosso sangue se solidificar, se coagular. Então, ele vai ficar ainda na forma líquida, tá? Então, quando a gente centrifuga esse sangue, por densidade, então por diferença de peso mesmo das células, normalmente as hemácias vão para o fundo, os leucócitos e as plaquetas ficam numa linha, digamos, intermediária, e por fim, né, vem o fluido, né, que é o plasma. E o que tem no plasma? Tem água, tem nutrientes, vitaminas, sais minerais, proteínas diversas, e a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente consegue separar eh, nessas 3 fases, por assim dizer, quando a gente centrifuga o sangue. E aí a gente tem uma resposta da constituição do sangue daquele indivíduo, em termos de parte fluida, ou seja, o plasma, com todos esses constituintes que eu comentei, né, das proteínas, dos hormônios, das gorduras, enfim, dos sais minerais, da água. Então, de todos os elementos formadores dessa parte líquida, que a gente vai chamar de plasma, que corresponde normalmente a 55%, tem autores que colocam que varia entre 50 e 60, então aqui ficou uma média, tá? 55% do líquido, então de tudo que você coletou, daquele tubinho que você coletou, 55% normalmente é plasma. Se tiver diferente disso, talvez você esteja desidratado ou sofrendo um processo em que seu sangue tem muito fluido, então isso também tem que ser corrigido, tá? Então, essa linha que é bem fininha aqui, que vocês visualizam como se fosse uma linha branca, na verdade ela tem um tom mais acinzentado, que corresponde a onde ficam os leucócitos e plaquetas. Isso, em termos de porcentagem de volume total, corresponde a no máximo 4%, e as hemácias que ficam em torno de 41%. Então, quando a gente centrifuga o sangue, basicamente é essa proporção que a gente espera encontrar, né? Que é o chamado hematócrito. Quando a gente vai fazer uma avaliação do sangue, pensando nele passeando aí, percorrendo todo o nosso corpo, a gente tem um teor de oxigênio que é variável, né? Tem um teor de oxigênio que é mais baixo quando o sangue é venoso, então ele vai passando nos tecidos e há uma troca, né? Sai o oxigênio para as células e as células dão para o tecido, ou perdão, para o tecido sanguíneo, né? Para o sangue, CO2, gás carbônico, mais aqueles metabólitos do seu processo de metabolismo que ela não mais precisa, como ureia, por exemplo. Então, todo aquele produto que a célula não precisa mais, ela devolve para o sangue. Então, o sangue, pessoal, não só transporta elementos, constituintes, produtos, substâncias que são benéficas diretamente à sobrevivência celular. Eles também transportam dos tecidos aquilo que não é importante mais para o tecido, ou aquilo que pode, se ficar presente nas células, pode ser tóxico para as células, né? Então, na verdade, o sangue ele é um fluido de transporte. Ele leva até as células, até os tecidos, aquilo que é importante para elas e traz lá aquilo que não é importante e também produtos que ela produz. Então, ele chega até uma célula endócrina, por exemplo, uma célula produtora de hormônio, leva até ela glicose, oxigênio, entre outros nutrientes importantes, capta dela o gás carbônico e outros processos metabólicos que ela não precisa mais, além do hormônio que ela produz. Então, o sangue está o tempo todo ali circulando, e à medida que ele vai fazendo essas trocas, né, percorrendo o corpo da gente, a gente vai percebendo uma diminuição do teor de CO2, né, da pressão de CO2. Quando chega nos capilares pulmonares, por que especificamente está capilar pulmonar? Quando passa no seu corpo todo, o sangue volta para o coração do lado direito, e do lado direito, lá do ventrículo direito, ele é mandado para os pulmões via artérias pulmonares. Quando chega no pulmão, ele recebe acontece o processo de hematose, que é a troca gasosa. Então, onde você expira o CO2, põe para fora o CO2, e aquele oxigênio que você inspirou no processo respiratório, ele vai trocar de lugar com o CO2 e vai então para o sangue e
consequência, vai entrar nas células posteriormente, tá? Por isso que aqui está mostrando que à medida que vai chegando nos pulmões, o teor de oxigênio aumenta a 100%. Então, à medida que o seu sangue começa a passear de novo, então circular no seu sangue, agora pelo lado arterial, ele vai diminuindo, diminuindo à medida que ele vai chegando nos tecidos, por causa desse processo de trocas, até chegar no teor de novo de 40%, que é quando ele já está chegando no coração de novo, e aí vai para os pulmões e assim sucessivamente. Então, esse processo aqui na imagem, que ficou aqui da esquerda, é quando você colhe o sangue, depois faz o hematócrito, e estou mostrando essas porcentagens que a gente já discutiu anteriormente. Então, a composição do plasma, não vou ficar lendo o texto para vocês, mas eu já comentei, né, que no plasma a gente tem, além da água, dessa solução aquosa, a gente tem diversas moléculas importantes, como proteínas, aí eu cito algumas para vocês aqui, como albumina, alfa, beta e gama globulinas. Gama globulina é o que a gente chama de imunoglobulina, ou seja, os anticorpos. Moléculas, por exemplo, que estão relacionadas com o processo de coagulação sanguínea, como a protrombina, o próprio fibrinogênio. Então, tem uma gama muito grande de proteínas que são transportadas e fazem parte, né, da constituição do nosso plasma. Além do que também tem sais inorgânicos. E aqui, então, a gente está falando de sódio, de cloreto, de potássio, de cálcio, tá? Então, dentre outros. Então, além disso, eu já tinha comentado com vocês, a gente tem aminoácidos, vitaminas, hormônio, lipoproteínas e glicose. Quando a gente aciona o processo de solidificação do nosso sangue, que é no momento que a gente tem um processo hemorrágico, por exemplo, uma ruptura de um vaso. Então, para que o nosso sangue não fique extravasando até se esvair totalmente, a gente tem um processo de proteção, que é o processo de coagulação sanguínea. Quando a gente aciona proteínas que vão fazer o nosso sangue se coagular, ou seja, solidificar naquele ponto, para que não aconteça extravasamento mais desse fluido para fora do leito vascular, a gente então acionou o processo de coagulação sanguínea. Então, por conta disso, o nosso sangue, naquele local, a gente quando tem um processo assim de hemorragia, faz aquela aquele tampãozinho vermelho que fica em cima, e você percebe que depois fica saindo como se fosse uma aguinha, né, a gente chama bem assim. Na verdade, o que está saindo ali é o soro. O que que é o soro? O soro é o plasma sem as substâncias coagulantes presentes. Então, à medida que você usa as substâncias coagulantes do seu sangue, ele agora já não é mais chamado de plasma, aquele fluido. O fluido que fica é chamado de soro. E a depender daquilo que você precisa aferir, que você precisa avaliar, né, no seu sangue, a presença de determinadas proteínas, marcadores, hormônios, o laboratório vai coletar seu sangue em um tubo com anticoagulantes, ou seja, para usar o sangue fluido, e outros tubinhos vão ter substâncias que estão que não que têm substâncias coagulantes, na verdade, né, que estimulam o seu sangue a coagular, para poder fazer exatamente a coleta do soro e a partir daí fazer a mensuração daquela proteína, daquela substância de interesse. Dentre os glóbulos, né, a gente fala muito das hemácias, porque são aquelas células que fazem o transporte do oxigênio por meio da ligação desse oxigênio e também do CO2, né, o transporte de oxigênio e gás carbônico, por meio do transporte desses gases associados a uma proteína que a gente conhece chamada hemoglobina, né, que está na superfície dessas células. Lembrar que as nossas hemácias têm esse formato bicôncavo, né? São células que são anucleadas nos mamíferos de uma maneira geral. E se a gente encontra no sangue periférico, ou seja, quando você faz aquela punção aqui no vaso venoso, o sangue que está percorrendo o seu corpo, a gente chama de sangue periférico. Se esse sangue ele aparece com alguma hemácia com núcleo, isso pode ser sinal de alguma doença, alguma patologia. Não é normal. As nossas hemácias maduras, elas vão ser produzidas inicialmente com núcleo, né? Lá na nossa medula, a gente vai ver isso no tópico de hematopoiese, mas se ela é liberada para a corrente circulatória com núcleo, é sinal de que alguma coisa não está certa, certo? Então, todas as nossas hemácias, mamíferos de uma maneira geral, são anucleadas. Répteis, mamíferos, répteis, aves, anfíbios, eles têm as hemácias nucleadas. Só os mamíferos têm as hemácias anucleadas. De uma maneira geral, vocês vão perceber que esse valor vai variar de acordo com o livro que você vai consultar, o site, seja o que for a sua fonte de consulta, mas normalmente as dimensões em termos de diâmetro, ou seja, aqui, ó, né, desde uma ponta a ponta aqui, dessa célula gira em torno de 7,5 micrômetros, tá? E ela tem uma espessura de 2,6. Então,
Quando se ela sofre uma alteração de tamanho, como está representado aqui embaixo, ó, se você olha esse diâmetro médio daqui até aqui, e esse diâmetro é maior que 8 micrômetros, essa hemácia é chamada ou considerada um macrocito. O que que é isso? Uma célula grande, macro de grande. Tá? Isso pode ser sinal também de algum tipo de perturbação, de algum tipo de lesão que seu corpo está sofrendo. Da mesma forma, se ela for menor que o tamanho preconizado, ou seja, desse tamanho que a gente colocou aqui, é uma média de 7,5, se ela for menor que 6, por exemplo, a gente fala que é essa célula, né, que você tem a presença de microcitos. De uma maneira geral, no nosso exame vai estar escrito assim, anisocitose. Anisocitose é toda vez que você tem alteração no tamanho das hemácias, sendo para mais ou sendo para menos. Outras alterações também são perceptíveis nas nossas hemácias. Eu coloquei aqui essa imagem ó, dos reticulócitos, então você vê a hemácia aqui, não vê coloração de núcleo, mas está vendo uma coloração roxinha aqui no meio. Inclusive, em algumas regiões, a gente consegue ver como se fosse um monte de pontos aqui, porque na verdade essa célula então recebe o nome de reticulócitos, porque ela tem uma quantidade de retículo endoplasmático que não é esperado, e também de ribossomos, então retículo endoplasmático rugoso, que não é esperado de se encontrar nesse tipo de célula no grau de maturidade que a gente espera que ela tenha. Então, quando há a presença de reticulócitos no nosso sangue circulante, isso a gente vê que tem que ser uma porcentagem que seja acima de 1%, como está colocado aqui, isso pode também indicar que você está num processo que está fazendo com que as hemácias saiam imaturas da sua medula óssea e entrem, então, imaturas na sua corrente circulatória. Durante o processo de formação das hemácias, elas perdem tudo que é organela, tá? Além do núcleo, as organelas. Então, se há presença de retículo plasmático rugoso ainda, isso pode ser um sinal de que elas não tiveram tempo suficiente de sofrer o processo de maturação para entrar em circulação. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente sai de um local como a gente está aqui, né, no nível do mar, e vai para uma altitude muito elevada, vai para a Cordilheira dos Andes, no Chile, por exemplo. Se você vai para um lugar muito mais alto, a gente sabe que o ar lá é mais rarefeito, ou seja, a pressão, a tensão, a concentração de oxigênio é mais baixa, para que você mantenha os mesmos níveis que os seus tecidos estão acostumados a trabalhar, o que eles necessitam para fazer a sua função. Então, a demanda que o seu tecido tem de hemácias para trazer essa quantidade de oxigênio que os tecidos normalmente usam, ela aumenta. Então, às vezes, quando você vai para um local desse sem fazer, vai sair de um lugar no nível do mar e vai direto para uma altitude muito elevada. Pode dar essa alteração no seu hemograma, tá? Porque você está produzindo mais hemácias e às vezes não está dando tempo dessas hemácias passarem por todo o processo, que normalmente é de 7 dias a formação completa da hemácia. Não dá tempo de fazer todo esse processo e algumas delas acabam chegando como reticulócitos no seu sangue, certo? Isso pode ser corrigido facilmente. Outras doenças mais graves também podem causar a reticulose, mas aqui, basicamente, eu estou no exemplo de algo que seja um processo adaptativo, né? O seu corpo está se adaptando a uma condição diferente. Então, nessa imagem central e na imagem da direita, a gente tem aqui exemplos de reticulócitos. A hemoglobina, que eu mencionei anteriormente, né, a proteína que a gente mais fala quando pensa em hemácia, essa hemoglobina é uma proteína básica, então a gente vai ter uma coloração aqui mais próxima da eosina também por conta disso, né? Tem mais, como eu falei para vocês, nós não temos organelas, então basicamente a proteína preponderante das hemácias é uma proteína básica, então ela vai ter afinidade por corante ácido, no caso aí a eosina, né? E essa proteína que é a transportadora do oxigênio, mas também do CO2. Então, essa proteína é uma proteína que tem um sítio de interação para o ferro, aqui esse elemento que está coradinho aqui no meio, né? E ela pode ter isoformas diferentes. Então, ela tem uma isoforma que é a nossa preponderante nos adultos Homo sapiens, né? Os Homo sapiens adultos normalmente têm essa forma A1, 97% da nossa hemoglobina é dessa forma, 2% pode estar na forma 2 e ainda permanecer até 1%, mas somente aí pós-nascimento, uma isoforma da hemoglobina F, que é a única isoforma que a gente tem quando a gente está no período embrionário. Então, ainda no desenvolvimento embrionário, no útero materno, a gente tem somente a isoforma da hemoglobina, que é a isoforma F.
Então, após nascimento, ela vai diminuindo gradualmente e com 8 meses de vida, a gente basicamente só tem isso restrito a 1% e essa porcentagem pode perdurar pela vida toda, mas a tendência é que ela diminua para praticamente zero, tá? Então, essa proteína é extremamente importante exatamente porque ela transporta oxigênio. E quando há alguma alteração nessa proteína ou na própria hemácia, em números ou forma, ela pode gerar um grupo de doenças que a gente classifica de uma maneira geral como anemia. Então, a anemia ela pode se dar, por exemplo, porque a gente tem uma baixa concentração de hemoglobina no sangue. Você vai contar as hemácias, olha, a contagem está normal, a porcentagem de hematócrito está normal. O que, que deu diferente? Tem uma baixa concentração de hemoglobina, então pode ser que essa pessoa esteja no processo de desnutrição, que ela não consegue fazer as proteínas em quantidade adequada. Então, ela não está produzindo a hemoglobina adequada por hemácia, por isso ela está transportando menos oxigênio. Aí fica aquela pessoa cansada, fica aquela pessoa que parece que está sempre querendo dormir, aquele aspecto de alguém que não está conseguindo fazer as suas funções vitais com a mesma potencialidade, tá? O que mais pode levar a uma diminuição ou alteração nos níveis de hemoglobina ou de hemácias no seu sangue? Quando você perde hemácias. Você pode perder quando você tem um processo hemorrágico. Pode acontecer de uma produção insuficiente de hemácias pela sua medula. Essa produção insuficiente pode estar ligada, por exemplo, a algumas doenças aplásicas, doenças que fazem com que as células precursoras das hemácias estão em menor número, então você produz uma menor quantidade de hemácias. Pode acontecer porque as suas hemácias, elas podem ter hemoglobina insuficiente, que é o que eu dei o exemplo anteriormente, tá? E essa hemoglobina insuficiente pode estar relacionada, por exemplo, à diminuição de ferro disponível. Então, você não está se alimentando, não tem ferro com concentração suficiente para se ligar na hemoglobina. Lembra que a hemoglobina se liga aos átomos de ferro para funcionar, tá? Ou a falta de vitamina B12, que a gente classifica, nesse caso dessa anemia aqui, com deficiência ou menor concentração de ferro, a gente classifica como anemia ferropriva, privação de ferro. Quando a gente tem deficiência da vitamina B12, a gente chama essa anemia de megaloblástica. E ela normalmente causa nas hemácias hipocromia. Então, tem as regiões, você olha a hemácia, lá no centro dela às vezes fica clarinho, só as bordas coradas, isso é sinal de hipocromia. Tá? Então, também pode ser um indicativo de anemia, que é também perceptível, né, nos hemogramas que a gente faz. Além disso, as hemácias podem estar sendo destruídas muito rapidamente. Tem doenças que causam essa hemólise, né, destruição das hemácias de uma maneira mais rápida do que deveria. Normalmente, pelo fato de as hemácias terem, não terem núcleo, elas duram no nosso corpo circulando 120 dias. Então, em média, uma hemácia dura 120 dias. Depois disso, ela é destruída no nosso baço, dentro do baço, por uma célula chamada macrófago, né, que é uma célula que a gente vai ver do sistema mononuclear, que é uma célula de defesa. Então, essa célula, ela consegue destruir os eritrócitos, e isso é funcional, é normal, é fisiológico, tá? Mas se você teve algum processo de hemorragia interna, ou se você teve uma produzindo hemácias que estão deficientes naquela fase de reticulose, por exemplo, isso vai estimular a morte precoce dessas hemácias. Por conta disso, vai ter mais destruição, consequentemente, você pode sofrer um processo anêmico. Um tipo de anemia que é muito comum e muito conhecida, talvez é o tipo de anemia mais conhecido, mais falado, é o tipo de anemia que é chamado de anemia falciforme. Falciforme porque ela tem as hemácias ficam assim, com formato de foice. Isso por quê? Olha aqui nessa ilustração. As hemácias redondinhas, né, passando aqui, e de repente as falciformes vão vindo. Por elas terem um formato diferente, elas não conseguem passar em capilares, vasos capilares diminutos, né, são bem pequenos, que elas não conseguem passar e acabam bloqueando a passagem, acumulando novas células ali também. Isso acontece principalmente porque teve uma única mutação, pessoal, uma mutação troca de um ácido glutâmico por um aminoácido chamado valina. Então, de um aminoácido para outro, isso é suficiente para causar esse processo aqui. Só que você imagina que parece uma fluidez, né? Ficou tão bonita essa foto, parecendo assim uma leveza, dá uma sinal de leveza essa foto, mas na verdade, esse formato aqui faz com que as hemácias não consigam transportar oxigênio, então o formato dela é desoxigenado, e ela tem uma baixa flexibilidade. Então chega que ela não consegue, mesmo com a pressão do sangue vindo, ela não consegue ser flexível o suficiente
para poder encaixar nesse espaço da luz vascular, tá? Então, esse aqui é o formato falciforme das hemácias. Passando agora para outro tipo celular, né, que são os leucócitos. Eu, como disse para vocês anteriormente, a gente tem 2 grandes grupos de leucócitos, então nós vamos falar deles em separado, os leucócitos chamados granulócitos ou polimorfonucleares e os agranulócitos. Vamos começar dos granulócitos. Então, os polimorfonucleares, aquela célula que tem maior quantidade no nosso sangue circulante, é um tipo de célula chamada neutrófilo. Por que ela recebe esse nome? Filos significa afinidade e neutro é por causa da afinidade por corantes, ela não é ácida nem básica. Então, quando você olha dentro do núcleo dessa célula, olha, tem muitas vesículas, né? Tem muitos grânulos. Então, é uma célula granulão, granulócito. Então, está cheia, repleta de grânulos. Porém, esses grânulos nem se coram pela hematoxilina e tão pouco pela eosina. Por isso, recebeu o nome de, de neutrófilo, porque ele não se cora por corante ácido nem corante básico. Tá? Normalmente, quando a gente olha para o núcleo, olha que núcleo engraçado. Parece que você pega aquelas bexigas e começa a torcer uma bexiga e fica parecendo que você tem vários segmentos, né? Várias bexigas. Aqui no núcleo é a mesma coisa, ó. Fica parecendo que ele tem 3 núcleos, e na verdade são lóbulos do mesmo núcleo. Então, esses lóbulos aqui variam de 2 a 5 por neutrófilo, então a gente está vendo essa ilustração aqui. Tem 3. Esse aqui parecendo um fone, né, daqueles fones do telefone mesmo, assim, do tipo headphone. Ele é uma célula que a gente vai chamar de bastonete, que é um neutrófilo jovem. Então, normalmente a gente espera ver os neutrófilos desse jeito no nosso sangue circulante, ó, lobulado. E quando ele está nessa forma de bastonete aqui, isso pode indicar, por exemplo, que você está sofrendo um processo de infecção. Então, da mesmo raciocínio análogo que a gente fez para a hemácia, seu corpo está precisando de neutrófilo para fazer defesa do seu organismo, mas ele não está conseguindo fazer todo o processo de maturação a tempo. Então, às vezes, ele libera neutrófilos imaturos na circulação. Esses neutrófilos com esse formato são chamados de bastonetes. E eles são totalmente indicativos de processo infeccioso, especialmente quando essa infecção é uma infecção bacteriana, tá? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, essa representação de um neutrófilo com 4 lóbulos, aqui na forma de bastonete. As hemácias, olha só, gente, essas hemácias aqui, com hipocromasia, pode ser que essa pessoa também estivesse anêmica. E uma coisa que é muito legal, nos neutrófilos, se você está vendo essa estrutura aqui, e eu não, nesse jeito que eu estou gravando, eu não estou conseguindo aumentar para vocês verem, mas tem essa estrutura e aqui em alguns neutrófilos, que a gente chama corpúsculo de Barr. Barr com 2 R's lá no final. Corpúsculo de Barr é o fato que é o seguinte, né? Todas as mulheres, elas têm 2 cromossomos X. Só que nas células acontece um silenciamento de um dos cromossomos X de uma maneira aleatória. Ora, o cromossomo X que ela recebeu da mãe, ora o cromossomo X que ela recebeu do pai. Então, se você coloca uma célula da outra, na célula da esquerda pode estar silenciado o cromossomo X materno e a da direita pode estar silenciado o cromossomo X paterno. Por isso que a gente tem essa variabilidade das proteínas que a gente forma e mesmo irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, têm uma variação fenotípica grande, tá? Então, quando a gente vê no neutrófilo esse corpúsculo de Barr, significa que isso aqui é a cromatina X condensada. Isso aqui é indicativo que essa é uma célula feminina, tá? Então, uma maneira também da gente fazer identificação, então, isso, né, que é utilizado, por exemplo, na patologia forense, né, para identificação, por exemplo, do sexo. Só com uma gota de sangue você consegue ver se o sangue era de uma vítima feminina ou masculina, tá? Então, esse é o corpúsculo de Barr. Continuando falando dos neutrófilos, o que, que tem nesses grânulos? Por que, que essa célula tem esses grânulos? Por que, que ela gasta energia produzindo esses grânulos? O que, que ela põe lá dentro? Lá dentro desses grânulos, a gente tem os grânulos de 2 tipos, os chamados grânulos específicos e os azurófilos. Os azurófilos, praticamente todas as células de defesa têm, eles são mais inespecíficos, contêm enzimas que conseguem degradar praticamente tudo, né? Consegue degradar glucosaminoglicanos, proteína elástica, colágeno, uma série de proteínas. Então, são várias, né, as enzimas que a gente tem, estão listadas aqui. E aqueles grânulos específicos basicamente contêm enzimas que são um pouco mais específicas. Aqui também tem colagenase, lactoferrina, lisozima. Lisozima é uma enzima que a gente tem na lágrima, na saliva, que também nos protege muito de infecções bacterianas, tá?
Então, dentro dessa célula, que é uma micrografia eletrônica, vocês estão vendo aqui os quatro lobos do, do núcleo, né, do neutrófilo, e essas estruturas que vocês estão vendo com a cor mais escura, que está mais elétron denso, né, lembra que tem estruturas aqui dentro, então quando o elétron incide, ele não consegue se dispersar, por isso que fica escuro. Então, esses grânulos, eles contêm essas substâncias. Então, dentro do neutrófilo tem muitas enzimas. Além dessas enzimas, a gente ainda tem substâncias que funcionam como radicais livres, que vão destruir também patógenos potencialmente. Para quem não sabe o que é radical livre, como essa aula está sendo gravada, eu vou dizer para vocês que radical livre é toda molécula ou substância que tenha o átomo, que tenha o elétron desemparelhado na sua última orbital. Então, você tem aquele spin que fica um para cima, um elétron, outro elétron para baixo, um pareamento. E se você tem um elétron só, então não tem um pareamento, um para cima e um para baixo, você tem um elétron desemparelhado, você fala que essa substância, essa estrutura, esse composto, esse átomo, ele está na forma de um radical livre. Os radicais livres são espécies altamente ativas. Por quê? Como ela está com um elétron desemparelhado, a tendência é que ela doe aquele elétron para poder voltar a ficar estável, ou receba um elétron igualmente para ficar estável. Tá? Então, quando acontece isso, então ela passa um elétron para uma outra substância, a outra substância então ficou agora com um elétron a mais. Então, o que é que ela virou? Um radical livre. Então, é feito em cadeia. E os radicais livres, eles têm um potencial de lise, né, de quebra, de matar células muito grandes. Então, a gente usa isso do lado benéfico do nosso corpo para matar patógenos, por exemplo, mas isso livre, né, em uma quantidade que a gente não consegue controlar dentro do nosso corpo, também pode causar vários processos, dentre os quais um envelhecimento antecipado ou precoce. Um outro tipo de granulócitos, né, o segundo aqui na nossa linha, são os eosinófilos. Os eosinófilos são células que o nome dela já fala, eosinófilos, filia, afinidade pela eosina. Então, quando você olha os grânulos, eles são corados pela eosina, estão vermelhinhos. Essa célula tem uma representatividade baixa dentro do contexto de todos os leucócitos, ela corresponde somente de 2 a 4% das nossas células. É uma célula que consegue fazer fagocitose, perdão, eu esqueci de falar dos neutrófilos, esses também são células fagocíticas, ou seja, consegue fazer fagocitose. E também tem grânulos específicos, só que aqui nesse caso, esses grânulos específicos basicamente são os lisossomos. Então, aqui para fazer aquelas atividades enzimáticas e destruidoras dos patógenos que a gente falou basicamente, uma vez que essas células fazem endocitose, formam o fagossomo se funde com o lisossomo e aí acontece a destruição daquilo que foi fagocitado, tá? Aqui, basicamente, ela normalmente representa dois lóbulos, é o mais comum de ela ter, né? Então você vê que o núcleo aqui está ligado, é um núcleo só que está bilobulado, certo? E os grânulos são do tipo eosinofílicos, em microscopia óptica, aqui em microscopia eletrônica. O terceiro tipo são os basófilos, são células muito difíceis da gente identificar no esfregaço sanguíneo, né? Normalmente nas aulas práticas, quando eu acho uma lâmina com um basófilo, eu deixo marcado e identificado para poder utilizar em outra turma, porque ele é muito difícil de ser encontrado. Por quê? Porque ela representa menos de 1% dos leucócitos da gente. Então, não é uma célula muito comum, ela é mais comum em processos alérgicos, processos infecciosos, mas normalmente a gente tem uma certa dificuldade de encontrar esses basófilos. O que, que tem nos grânulos dele? Olha o nome, basófilos, afinidade pelo corante básico, por aquilo que é básico. Então, os grânulos se coram aqui basicamente pela hematoxinina, que é um corante que é básico. Então, eles têm afinidade por corantes básicos. Dessa forma, a gente consegue identificar bem os basófilos, né? Porque os grânulos, olha como a gente dá uma olhada nas fotos aqui, nas fotomicrografias, olha, os grânulos são sempre assim, coradinhos pela hematoxilina. O número de lobos também é normalmente em torno de 2, assim como acontece nos eosinófilos. A diferença é básica, a coloração dos grânulos que eles possuem. Tá? E aí a gente vai entrar agora no segundo grupo, né, de leucócitos. Esse grupo agora, né, de leucócitos, chamados de agranulócitos ou mononucleares, eles não têm características de quando a gente olha a microscopia óptica de encontrar vesículas dentro deles. Na microscopia eletrônica a gente pode encontrar algumas vesículas, mas eles não são perceptíveis na microscopia óptica, certo? E não é sempre que esses agranulócitos produzem essas vesículas. Então, por isso eles são chamados de agranulócitos ou mononucleares, simplesmente.
Olha só o formato do núcleo. Normalmente o núcleo, assim, em relação ao citoplasma, ele ocupa uma grande parte do citoplasma, né? Ele ocupa um volume grande. E caracteristicamente, a gente tem 2 tipos de células que são caracterizadas nesse grupo. Os linfócitos, independente do tipo de linfócito, e a gente tem vários tipos de linfócitos, linfócitos T, linfócitos B, dentro do grupo de linfócitos T, você tem os auxiliares, você tem os citotóxicos, você tem os reguladores, tem o gama delta, tem vários tipos de linfócitos. E os linfócitos B, que são aquelas células que, quando começam a produzir e secretar os anticorpos, elas são chamadas de plasmócitos. Então, todos esses linfócitos que eu citei, eles são desse grupo dos agranulócitos, tá? Essas células, então, têm um citoplasma que é bem evidente, mas o núcleo ele chama muito atenção, que basicamente ele ocupa mais de 70% do volume celular, às vezes 90%. Olha só isso aqui. Basicamente a gente quase nem vê, né? Citoplasma, basicamente está tudo ocupado, o citoplasma pelo núcleo. E é uma célula extremamente importante para o nosso sistema de defesa, né, porque faz funções distintas a partir dos subtipos que ela pode ter. Ou ela libera substâncias, que são aquelas citocinas que eu comentei lá no tecido adiposo, na aula de tecido adiposo, dizendo que são substâncias normalmente proteicas que fazem comunicação intercelular entre as células do sistema de defesa, principalmente. Então, é como se fosse um sinal para as células, que uma vez que elas interagem com essa substância, essa citocina, para entender o que ela tem que fazer. Normalmente, fazer um processo de ativação e matar um patógeno, atacar, tá? Então, essas células, os linfócitos, eles são células que ficam passeando pelo seu corpo. Tá? Eles estão sempre no processo que a gente chama de recirculação, então eles saem da medula óssea quando são produzidos, lá os linfócitos B, produzidos na medula, os linfócitos T também são produzidos na medula, mas eles passam praticamente toda a vida deles até o processo de maturação deles no timo. E aí, depois que eles saem desses órgãos primários, do timo ou da medula, eles vão normalmente fazer a residência deles, morar temporariamente dentro dos órgãos linfóides secundários, como, por exemplo, o baço, os linfonodos. Então, essas células estão o tempo todo, elas entram na corrente circulatória, depois param dentro de um órgão, e assim sucessivamente, o tempo todo fazendo como se fosse uma ronda contínua, né, no seu corpo, procurando por algo que esteja inapropriado para então exercer sua função, se for necessário. Além dos leucócitos, do tipo linfócitos, a gente também tem os monócitos, que são células que também, né, quando a gente já bate o olho, já vê que é um núcleo só, mas ela tem uma diferença, né, para os linfócitos. Os linfócitos, normalmente, como eu mostrei para vocês anteriormente, elas têm o núcleo que ocupa basicamente, né, uma grande parte do citoplasma e é, tem os limites bem regulares. E agora os monócitos não. Ele tem um limite aqui, faz uma chanfradura, uma reentrância aqui, ó, fazendo assim esse formato. Aqui tem gente que fala que parece com rim, tem outros que falam que parece com feijão. Enfim, esse formato é característico de monócito. O monócito é essa célula que é produzida também lá na nossa medula, cai na nossa corrente circulatória e fica ali no sangue periférico. Se acontece algum processo infeccioso e essa célula tem que sair, ou infeccioso ou outro processo que necessita essa fagocitose e precisa da presença dessas células, ele sai do leito vascular, ou seja, sai de dentro do vaso e vai para o tecido. Quando ele sai do vaso do vaso sanguíneo e vai para o tecido, ele sofre um processo de diferenciação e deixa de ser um monócito e passa a ser um macrófago. Então, o monócito é a fase, digamos, imatura dos macrófagos, que são células de defesa extremamente eficazes e extremamente importantes para a nossa defesa do nosso organismo como um todo. Então, vou mostrar para vocês mais umas coisas sobre monócitos aqui, daqui a pouquinho, tá? As plaquetas são aquele terceiro tipo de glóbulos que a gente tem presentes no nosso organismo. As plaquetas, elas são derivados dos megacariócitos, essa célula grandona que está aqui, ó. Eu vou mostrar depois lá em hematopoiese como é que são formadas as plaquetas, mas são projeções do citoplasma dessa célula que ficam dentro dos vasos sanguíneos à medida que o próprio atrito ali do sangue passando por cima eh, desses prolongamentos faz com que pedacinhos, fragmentos desse citoplasma se soltem. São fragmentos todos eles envolvidos pelo conjunto de membrana, né? Mas eles são chamados então de plaquetas. Então não tem núcleo, não tem organela, só tem resquícios de citoplasma, tá bem?
Dentro dele também a gente vê essas vesículas aqui, que são chamadas de grânulos. O que que tem aqui dentro? Ela tem uma série de substâncias, pessoal. Tem grânulos densos, chamados de delta, tem um grânulo chamado de alfa e de lambda. O lambda são os próprios lisossomos, que nesse pedacinho do citoplasma que foi liberado está presente. Nos grânulos alfa, a gente tem substâncias que são estimuladoras do processo de coagulação sanguínea. Então, na verdade, as plaquetas, né, tem essa função primária. Normalmente, a gente, quando pensa em plaquetas, a gente sempre associa essa função de coagulação sanguínea. E tem outros os grânulos delta, que tem a presença da serotonina, que é um hormônio, ATP, ADP, moléculas energéticas também. Tem uma tabela que depois vocês vão dar uma olhada. Isso aqui, isso é muito variável. Se vocês pegarem, por exemplo, a população brasileira, comparar com a população de algum país da Europa ou na América do Norte, você vai ver que tem variações. Então, dentro do próprio país, no caso do nosso aqui, principalmente o nosso que tem dimensões continentais, é um país muito grande, pode ter variações nesses parâmetros que normalmente a gente associa aos elementos, aos glóbulos do sangue. Tá? Então, a gente tem uma quantificação, né, uma dimensão e uma quantidade que a gente coloca como valor de referência, mas esses valores de referência podem mudar de região para região e não tem nada de errado nisso, ao contrário. Significa que tem um cuidado, um critério aqui, né, do laboratório que você escolheu, para mostrar que tem essas variações e ele vai atrás dessas variações para criar, né, um parâmetro que seja um valor que possa ser considerado como valor de referência. Então não é para decorar nada disso, tá? É uma informação mesmo, tá ali no caráter informativo. O processo de formação das nossas células sanguíneas, ele é chamado de hemocitopoese, né? Formar citos, mostrar a formação das células do sangue. É um processo em que envolve principalmente células que são as chamadas células tronco. Células tronco, se vocês se lembram, são aquelas células que têm um poder de diferenciação ainda muito preservado, ou seja, dependendo do tipo de estímulo que você der para ela, ela pode se diferenciar, inclusive, em outros tipos de tecidos, né, células de tecidos diferentes daquele no qual ela está presente. Então, a célula tronco, ela pode, por assim dizer, né, se dividir e formar outra exatamente como ela, com o mesmo potencial de diferenciação, ou pode sofrer um processo de diferenciação e passar a ser, por exemplo, uma população de células mais estáveis, que a gente chama de células progenitoras. Então, lá na nossa medula óssea vermelha, a gente tem células tronco, tem células progenitoras. Essas células progenitoras também podem formar outras iguais a elas, ou no processo de proliferação, acabar sofrendo um processo de diferenciação, formando células que têm um potencial diferente, formato diferente, função diferente dessas primárias. Então, é isso que está escrito aqui nesse slide posterior, né? As células tronco podendo formar outras células tronco, e a partir dessas células tronco a gente vai ter células progenitoras, e essas células progenitoras elas são de duas sublinhagens principalmente, a sublinhagem linfóide e a mieloide. Então, dependendo se suas células vêm da linhagem linfóide, basicamente aqui a gente vai ter a origem dos linfócitos, e todas as outras células, os leucócitos e hemácias, inclusive, elas são da linhagem mieloide. Né? Então, uma célula precursora que vai dar origem a todas essas células diferentes, conforme eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, as células progenitoras, como eu já tinha comentado no slide anterior, elas são provenientes das células tronco, mas elas têm menos potencialidade, ou seja, menos capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares ou de fazer mais funções, certo? No nosso desenvolvimento embrionário, logo no início da nossa vida intrauterina, a gente produz as nossas células de sanguíneas, né, a partir do saco vitelínico. E depois, quem toma essa função é o fígado e o baço, quando formado, e a partir do segundo mês de vida, já temos os primeiros ossos, um dos primeiros ossos que estão, daquele processo que a gente comentou, né, do crescimento ósseo, a partir do crescimento cartilaginoso, então substitui o esqueleto cartilaginoso por um esqueleto ósseo. Um dos primeiros ossos que faz isso, uma das primeiras regiões, é a própria clavícula, né, onde a gente começa a produzir ali dentro dos espaços das trabéculas, né, que tem dentro desse osso, a medula óssea vermelha. E no período pós-natal, basicamente, a gente só faz célula sanguínea derivada da medula óssea vermelha, né, presente nos nossos ossos. Então, principalmente nos ossos longos, ossos chatos não tem muito essa função. Então, dessa célula pluripotente, nessa célula
tronco, a gente tem basicamente duas linhagens derivadas, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Apontei para o lugar errado aqui, tem linfóide primeiro e mieloide aqui embaixo. E a partir daqui a gente vai sofrendo vários processos de maturação, de diferenciação, de divisão, até formar finalmente os linfócitos, né, do tipo T e B, como eu disse para vocês, que são as células derivadas da linhagem linfóide, e todas as outras células, incluindo as hemácias, o megacariócito, que é a célula que vai formar as plaquetas, e todos os outros, então monócitos e todos os polimorfonucleares, são derivados da linhagem mieloide. Então, quando você ouve dizer que uma pessoa tem uma leucemia, leucemias são cânceres do sangue, né? Então, são tumores malignos que acometem células sanguíneas. Aí, normalmente, você pergunta a classificação: é uma leucemia mieloide ou uma leucemia linfóide? Né, para saber que tipo de célula está cometida, se foram precursores ou as próprias células os linfocíticas ou as células derivadas da linhagem mieloide. Ah, como eu comentei anteriormente, né, acontece na medula óssea vermelha, então esse processo de hemocitopoese. E uma coisa que é muito importante para isso é a presença de ferro, né? O ferro é transportado no nosso sangue, não associada à albumina, como as proteínas. Algumas proteínas o fazem, que são proteínas apolares, ou mesmo moléculas lipídicas, né? São transportadas via albumina. Mas a gente tem aqui para transportar o ferro, a apoferritina, né? É uma proteína que faz esse transporte do ferro no nosso sangue. Fatores que podem estimular, né, de uma maneira positiva ou negativa, a nossa medula óssea a trabalhar mais ou de uma maneira errada, por exemplo, são glicocorticoides. Os glicocorticoides, eles funcionam como imunossupressores, então às vezes é necessário, né, que você faça uso de imunossupressor para receber um transplante, ou para não ter rejeição do transplante, para manter a não rejeição do transplante, ou porque você está tendo uma resposta inflamatória muito exacerbada, então, ou seja, você está tendo muitas células de defesa sendo produzidas, você precisa diminuir o número de população de células de defesa, porque elas estão destruindo, além do agente que causou esse processo inflamatório, também células do seu tecido saudável, né? Então, acontece a utilização aí de glicocorticoides. Também os andrógenos, e aqui a gente está falando de hormônios do tipo testosterona, por exemplo, e algumas toxinas bacterianas, elas são todas de caráter imunossupressor. A maturação dos eritrócitos, eu já tinha falado para vocês que é um processo que dura em torno de 7 dias, a gente tem uma série de fases aqui, não precisa decorar esses nomes, tá? Proeritroblasto, eritroblasto basofílico, policromático e tal, não precisa decorar esse tipo de nome. Essas células, olha só o tamanho delas, são células grandes, né? E elas começam a fazer uma condensação da sua cromatina, olha, vão diminuindo de tamanho, diminuindo o número de representação de organelas aqui, né, de conteúdo celular. E à medida que o tempo vai passando, elas vão sofrendo a diminuição, então, do tamanho, porque diminui a quantidade de organelas. Vai sofrendo como se fosse um processo autolítico, né? De uma fagocitose, uma autofagocitose ali, né? Um processo de reabsorção dos próprios componentes que faz com que ela fique diminuída de tamanho, inclusive expulsa ali um pedaço, né, do núcleo, né? Um pedaço, perdão, do núcleo, numa vesícula que a gente chama de núcleo picnótico, porque ele fica picnótico, é aquele núcleo que está totalmente condensado, a cromatina está toda fechada, tá? Ele é expulso e o que sobra, então, essa célula, inicialmente é o reticulócito, e depois de 3 dias ela se torna, né? Ela consegue eliminar os retículos endoplasmático rugoso e ribossomos livres e acaba se tornando uma hemácia. E aí tá aí mostrando, né? O laser aí apontando que é uma hemácia madura, não na fase de reticulócito, né, pessoal? Na fase madura ela pode durar em torno de 120 dias. E nesse processo de maturação, então, estão envolvidos vários tipos de células. Começa aqui, ó, o megacardioblasto, todas essas células apontadas aqui. Então, a gente tem formatos. Olha o tamanho dessa célula, é o tamanho que ficou essa, fora e as hemácias maduras aqui do lado, ó, células anucleadas. Então, a gente vai sofrendo esse processo de perda gradual de elementos, né, que compõem a estrutura celular. Além das hemácias, a gente também tem a formação dos leucócitos, né? Aqui estou mostrando para vocês como são formados os granulócitos, lembrando que os granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, a partir de uma célula-tronco, forma os mieloblastos, e aí a partir daqui a gente vai formar essas 3 linhagens, né? Os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos, mas olha só, todos vieram de uma célula tronco comum.
de uma célula precursora comum, uma célula progenitora comum. Então, esse processo de granulopoese, ou seja, a formação dos granulócitos, ele vai acontecer também paulatinamente, vai acontecendo aos poucos, e aí à medida que vai acontecendo esse processo, a gente vai vendo a formação e o adensamento, um aumento do número aqui de grânulos que vão residindo aqui dentro da célula. E para acontecer isso, a gente produzir muitas células, obviamente, uma coisa que é muito comum de acontecer na medula óssea é a gente encontrar processo de mitose, que a gente está vendo prófase, aqui está vendo uma metáfase, outra prófase aqui, ou uma metáfase aqui também, aqui uma telófase, né? Perdão, eu me confundi aqui, não, eu olhei para uma e apontei para a outra. Então, são células que estão fazendo aqui esse processo, que é um processo de defesa, né? Porque estão crescendo para manter nosso corpo vigiado, né? Contra qualquer tipo de agente que potencialmente seja danoso. Além dos granulócitos, perdão, ainda tem mais esse aqui para mostrar para vocês, essas fases aqui, olha só o que acontece, o mieloblasto, basicamente, ele não tem grânulos, né, citoplasmáticos, à medida que o tempo vai passando, ele vai sofrendo o processo de maturação, ele vai desenvolvendo esses grânulos por meio, né, da formação a partir de complexo de Golgi, por exemplo, então vai formando primeiro os grânulos, que são aqueles que são mais genéricos, né, que a gente chama de azorófilos, depois ele vai formar os grânulos específicos, né, que vão dar origem a uma função mais específica de cada granulócito, né, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Durante o processo de formação, principalmente aqui mostrando os neutrófilos, e por que neutrófilos? Porque são as células mais predominantes, como eu falei, em termos de leucócitos. São as células que a gente tem maior número, né, em termos de leucócitos no nosso sangue. A gente tem um tempo, né, de formação, desde o processo que começa a fazer essa multiplicação de células, essas fases distintas, mieloblasto, promielócito, mielócito, até formar o metamielócito, um bastonete, finalmente o granulócito maduro, que é o neutrófilo. Ele ainda fica mais um tempo dentro da medula. Finalmente, quando ele está pronto, ele entra no sangue periférico, né? E no sangue periférico, ele é uma célula que pode entrar e sair também. Porém, o neutrófilo é uma célula que, como eu comentei para vocês, uma das funções dela é fazer a fagocitose, não é a única, né? Ela tem outras formas de matar um patógeno, né? Ela pode liberar uma série de proteínas para fora mesmo do seu citoplasma, né? Liberar mesmo, assim, fazer a secreção dessas proteínas, que formam o que a gente chama de NETs, é uma coisa que é nova ainda na literatura, mas ele consegue fazer como se fosse uma rede e aí acaba ali englobando, né, o patógeno, por exemplo. Ou pode fagocitar, né, fazer aquelas projeções, fazer um fagossoma e trazer para dentro essa estrutura. E só que o que acontece é que normalmente os neutrófilos, quando eles fazem esse processo de fagocitose, eles entram em apoptose, eles morrem logo após esse processo de fagocitose. As outras células extremamente importantes que a gente falou, os monócitos, que são aqueles que vão dar origem, né, aos macrófagos. Então, quando ele está aqui dentro do sangue circulante, ele é um monócito. Quando ele é ativado, ele sai para o tecido, ele se torna macrófago, ele pode fazer essa transição, né, entre o ambiente tecidual e o ambiente sanguíneo. Essa célula que é o monócito, ele também é uma célula, perdão, que é o macrófago, né, que era o monócito e se diferenciou em macrófago, é uma célula que tem uma capacidade fagocítica incrível, dentre outras capacidades. Ele consegue, por exemplo, reconhecer um antígeno, um pedacinho, um antígeno é um pedaço proteico, né, normalmente, um segmento proteico, peptídeo, uma sequência peptídica, uma sequência de aminoácidos, né? Falei um monte de coisa ao mesmo tempo, então voltando, é uma sequência de peptídeos, ou seja, aminoácidos, que está na superfície de bactérias, de vírus, de protozoários, enfim. E os macrófagos conseguem reconhecer isso. Tem receptores que conseguem fazer esse reconhecimento e aí faz o processo, por exemplo, de destruição deles por meio da fagocitose. Só que, diferentemente dos neutrófilos, eles fagocitam e não morrem. Ao contrário, eles fagocitam, processam esse antígeno, esse organismo todo que ele fagocitou, pega um pedacinho desse antígeno e apresenta esse antígeno para outras células, como se dissessem assim, se as células pudessem dizer, né? Ele diria assim, olha, tá vendo? Se você vira isso aqui é um sinal. Toda vez que você vira essa sequência de aminoácidos, significa que é alguma coisa que pode ser agressiva para o corpo, então você ataca, tá? Então é uma maneira, né, de alertar o organismo
os macrófagos fazem isso, por exemplo, com os linfócitos, que não conseguem identificar sozinhos, sem ajuda, um agente agressor. Eles precisam que uma célula apresente os antígenos estranhos para ele, né? E uma célula que faz esse processo é o macrófago. Então, o macrófago faz isso. Aqui está mostrando uma ilustração de como que forma um processo de ateroma ou aterosclerose nos nossos vasos, né? Quando você tem uma quantidade de LDL oxidada, a lipoproteína de baixa densidade, LDL, né? Que a gente chama de colesterol ruim. Por que a gente chama de colesterol ruim? Porque ela tem receptores logo nos vasos, né? Ela consegue interagir com os vasos. É uma proteína, pessoal. Ela não sabe o que é bom, o que é ruim, não está fazendo por mal, não. Só que ela tem afinidade pelo receptor e interage com ele. E por que o HDL, uma lipoproteína de alta afinidade, é considerada um colesterol bom? Porque ela consegue, que ela encontra os receptores lá no fígado. E o que o fígado é? O órgão de metabolismo de gordura. Então, ele está levando a gordura para o lugar certo para ser metabolizado. Infelizmente, a LDL, né, encontra receptores nos vasos sanguíneos. E aí acaba que essa gordura que ela está transportando pode ficar depositada nos nossos vasos. Então, por exemplo, então a LDL entrou aqui, a LDL, essa proteína azulzinha, entrou aqui colesterol, esse amarelinho, principalmente se essa LDL estiver oxidada, e os macrófagos tem receptores na sua superfície que conseguem reconhecer esse colesterol do tipo, isso não é uma coisa legal, passa esse aqui para dentro, fagocita, né, o colesterol, e ele não consegue digerir esse colesterol, tá? Ele usa parcialmente um pouco desse colesterol para fazer a constituição de suas membranas, de organelas ou a membrana plasmática, mas ele não metaboliza esse colesterol e fica armazenado dentro dele, formando o que a gente está escrito aqui em inglês, mas significa que são as células espumosas, né? Ficam cheias de vesículas aqui dentro, como se fosse aquele adipócito multilocular, tá? Fica assim mesmo, com aquela cara. E com o passar do tempo, esse macrófago pode morrer, e aí ele libera essa gordura ali dentro da camada dos vasos. Então, vai tendo um depósito de gordura ali gradualmente, que vai fazendo o processo de formação dessa placa de gordura, né? Que pode entupir, né? Diminuir a passagem ali de sangue, porque é bem nessa camada íntima, que é a primeira camada que a gente tem dentro dos vasos, que pode causar esse entupimento aqui, a passagem, né? Um obstáculo à passagem sanguínea, né? Então, razão de muitos infartos, por exemplo, certo? Então, a gente está mostrando aqui que essas células, né, os monócitos, eles podem então se diferenciar formando os macrófagos, então tem essas funções todas que eu citei para vocês. Mas, por outro lado, ainda tem as outras células mononucleadas, que são os linfócitos, né? Os linfócitos, eles se formam lá na medula óssea inicialmente, e aí aqueles linfócitos que são do tipo B mantêm-se na medula óssea, vão sofrendo processo de diferenciação, até formarem os plasmócitos, que têm a capacidade de produzir e secretar anticorpos, as imunoglobulinas. Por outro lado, os outros linfócitos, são chamados linfócitos T, porque eles sofrem essa maturação no timo, né? Termina o processo de aprender a ser uma célula de defesa no timo, né? Um processo de maturação. Essas são as células T, e aí elas têm subtipos, né? Os linfócitos que a gente chama de auxiliares, os linfócitos T, citotóxicos, os gama-delta que não estão representados aqui, nem os reguladores, tá? Tem mais dois subtipos que não estão representados aqui. E além dos linfócitos T, a gente tem um tipo de linfócito que a gente chama de células natural killer ou matadoras profissionais, né? O nome é meio dramático, mas são células que têm a capacidade também de induzir a morte, por exemplo, de bactérias. Ela não consegue ir lá fagocitar a bactéria e matar, mas ela libera um conjunto de proteínas, na verdade, dois tipos de proteínas, uma chamada de perfurina, que vai lá e perfura, né? Faz um poro na membrana, por exemplo, da bactéria, e a granzima entra por esse poro, entrando ali dentro da bactéria, ela induz a morte dessa bactéria, tá? Então, é uma maneira também que o nosso corpo tem de fazer o nosso processo de proteção, né? Justamente de matar um patógeno. Para finalizar, a gente tem então as plaquetas. As plaquetas são essas células, perdão, não são células, né? São fragmentos, resquícios de uma célula que é chamada de megacariócito, né? Tá aqui o megacariócito, dentro da medula óssea vermelha. Então, todas essas imagens estão mostrando uma medula óssea vermelha, e a gente vê uma célula que disparadamente é maior, né? Maior ainda que aquele megacarioblasto, que é aquele formador lá das hemácias. Aqui a gente está vendo aqui um megacariócito, né? A partir do qual vão se formar as plaquetas. E essas células se comportam da seguinte maneira. Então, tem dentro lá da medula óssea, lembra aquelas trabéculas ósseas que eu mostrei para vocês, que tem
o endócito e tudo mais, né? Tem vasos sanguíneos ali, e essa célula ela faz projeções entre o endotélio vascular, ela consegue, né, colocar uma prolongamento, tem gente que chama de lamelipódio, tem gente que chama de pseudópodo, né? Por entre, ó, tá vendo que tem duas células aqui, um endotélio, né? Células epiteliais, e ela entra no meio dessa junção celular e projeta aqui para dentro da luz vascular, né, parte do seu citoplasma. E à medida que o sangue passa aqui, ele vai fazendo uma pressão, um atrito que acaba fazendo com que pedacinhos desse citoplasma ele se solte. Mas lembrando que essa membrana se fecha, né, forma como se fosse um saquinho, né, que são as plaquetas. São estruturas assim bem pequenininhas, tá? E a gente consegue percebê-las também na microscopia. Para aqueles que vierem também para a nossa aula prática presencial aqui, eu vou mostrar, acho que na segunda aula presencial a gente vai ver, prática presencial, né? A gente vai ver uma lâmina de sangue ou duas, enfim, algumas lâminas de sangue para a gente fazer a identificação também de algumas dessas células, tá bem? Então é isso, eu espero que tenha sido proveitosa essa aula para vocês e a gente se vê na próxima. Até lá!